psicologia, tecnologia e direito, proteção de dados na prática clínica. Porque quando começamos a atender, surgem essas várias dúvidas. E para ajudar vocês a entender um pouco de forma clara e aplicável, a gente quer apresentar quem que vai compor essa palestra. Então, a Mariana é advogada da Psicodoc, com atuação em proteção de dados e compliance, certificada com DPO e com formações nacionais e internacionais na área, atuando diretamente com LGPD e segurança da informação, que é muito importante. Junto com ela, o Maicon, que é psicólogo, desenvolvedor e fundador da Psicodoc, e também a Vicky, que é psicóloga especialista em TCC e em PBE, e também fundadora da Psicodoc, vão trazer esse olhar jurídico, mas que também os psicólogos têm muita dúvida, muito medo, para que a gente possa realmente já ter algo concreto para ou projetar ou já colocar concretamente no dia a dia da clínica, tá? Então sejam muito bem-vindos, o espaço é de vocês. Olá, bom dia. É um prazer aqui, né? Uma honra ter sido convidada para participar desse evento e falar um pouquinho da importância do direito, né, nesse começo de atuação de vocês na psicologia. E eu acho que diferente dos que falaram aqui antes, de quando começaram, né, a atuar na parte clínica, não tinha a questão da LGPD na época, eu acredito, tá? Porque a LGPD começou a ser exigida em 2019. Então, eu acho que não tinha na época para alguns. Então, é bom para a gente atualizar. Bom, então eu trouxe alguns temas mais de conhecimento geral, né? E também depois eu vou colocar alguns pontos para a gente ir questionando em relação a alguns conceitos que a gente vê que as pessoas não têm muito claro, ou têm dúvida, ou não sabem como aplicar. Então eu vou começar aqui. Deixa eu ver. Bom, a minha atuação mesmo como direito, né, a minha especialidade é empresarial, atuo na parte de assessoria a empresas, por isso que eu atuo com a Psicodoc, mas a minha especialidade, né, de uns anos, já mais de 5 anos, é a questão de compliance e proteção de dados. Então, o que consiste, né, a LGPD que todo mundo fala, e eu espero que todo mundo já tenha ouvido falar dessa lei, que é algo muito importante. A LGPD, ela vem proteger os dados pessoais. O que é um dado pessoal? Então, aqui eu começo com uma frase que eu sempre repito nos meus treinamentos, né, quando eu falo com os meus clientes. O dado pessoal, que é aquele dado que você identifica uma pessoa física, né, um indivíduo de carne e osso, nós somos as pessoas, né? Então, não estamos falando de pessoa jurídica aqui, eu não estou falando de CNPJ, eu estou falando de indivíduos, ok? Para muitas pessoas, um CPF, um e-mail, um nome é apenas letras e números. Mas para mim, que atua diretamente com a proteção desses dados, eles representam pessoas, são vocês. E que têm que ser protegidos e respeitados. Porque um dado pessoal, quando mal utilizado, traz um transtorno gigantesco. E todo mundo, eu acho que já sofreu na pele esse transtorno. Como? Tentativa de golpe, alguém se passando por você pelo WhatsApp, tentando entrar em contato com alguma situação que já aconteceu com você e eles estão querendo ter algum benefício, te enganar, conseguir o Pix que não é para você fazer. Tudo isso é baseado em vazamento de dados. São dados pessoais tratados indevidamente por pessoas que não eram e não poderiam ter acesso aos seus dados. Isso acontece hoje diariamente. O Brasil tem bilhões de prejuízo em relação ao tratamento indevido de dados, né? Através desses golpes. Então, é algo muito lucrativo para os fraudadores. E o curioso é que todo mundo se sente... Não, eu não sou foco de hacker. As pessoas não querem meus dados. Para que me preocupar com isso? E, na verdade, todos nós somos, tá? Até porque não é nada pessoal. Temos robôs para isso, tá? Temos robôs tentando entrar naquele seu e-mail, temos robôs tentando tentar entrar em contato com você. Oi. Desculpa te interromper, só para confirmar. O seu slide está no 2 mesmo ou você já avançou e está explicando alguma outra coisa? Porque não, está no 2 mesmo. Ah, perfeito. É que eu tinha visto aqui, mas tranquilo. Vamos lá. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos dados pessoais.
Só que, conversando, né, com o pessoal da Psicodoc, a gente viu que tem muitas dúvidas em relação à aplicação do direito na atuação de vocês. Tirando a parte da LGPD, que eu vou aprofundar um pouco mais, mas só para a gente ter uma noção em relação ao direito, tá? Que é, ai meu Deus, o que eu tenho que respeitar? Eu tenho código de ética do conselho, é a lei, é a Constituição, como que funciona tudo isso? Então, eu trouxe aqui a hierarquia só para a gente ter uma noção, tá? A hierarquia das normas que a gente respeita, né, de forma prioritária, e uma não pode ser, em tese, né, contraditória à outra. Então, nós temos a Constituição Federal e as emendas, né, que é o pilar máximo. Esse a gente tem que seguir. Esse que, em tese, está protegendo todos os nossos direitos individuais, dentre eles a proteção de dados, que faz parte da Constituição Federal. Depois da Constituição, nós temos as leis normais, né, que o Congresso aprova, que passa pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. As leis complementares são leis bem específicas, que vai tratar de um tema específico que fala que tem que ser por lei complementar. Mas a grande parte, estamos falando de leis ordinárias. Depois disso, nós temos as portarias, decretos, normas regulamentadoras. Então, a parte do Código de Ética, por exemplo, do conselho de vocês, estão aqui, ó, está abaixo das leis ordinárias. Então, aqui são regras de atuação que vocês devem seguir. E, geralmente, o Código de Ética está bem alinhado com a questão da Constituição e com as leis, tá? Então, em tese, é para estar tudo certinho. E, por último, nós temos aquelas políticas internas da empresa, da clínica, né, onde vocês atuam. Então, aquelas normas que falam, ó, gente, todo mundo tem que ir embora às 6 horas da tarde, por exemplo, a regra interna. Isso está dentro deste último. Mas, no dia a dia, qual é o mais aplicável? São essas duas aqui, que é onde trata diretamente com a sua atuação. As leis, constituições, em tese, são algo mais genérico que abarca todo mundo. As portarias e a parte interna, né, das clínicas, das empresas, é onde vai tratar do seu dia a dia. Então, nós temos mais contato com essas duas, tá? Deixa eu ver se... Aqui. Agora eu vou puxar um pouco para a questão da LGPD, porque é algo muito importante, tá? É uma lei que ela foi aprovada em 2018, ela foi entrar em vigor em 2020, pedindo para que todos os profissionais, empresas que tratem dados pessoais se adequem a essa legislação. Então, o que ela fala? Em primeiro lugar, como eu disse, a questão da proteção dos dados, ela foi incluída no artigo 5º da Constituição Federal. Então, a norma máxima, ela incluiu este direito individual nosso de termos assegurado o direito à proteção dos dados pessoais. Então, é um direito nosso agora. Além disso, nós temos a LGPD, que é a lei normal ordinária, né? Que ela vem proteger. E o que ela vem dizer? Que nós temos que proteger os dados pessoais, que são informações relacionadas a uma pessoa natural, ou seja, um indivíduo, tá? Pessoa natural quer dizer carne e osso. Identificada ou identificável. Esse tipo de dado não é aquele que só é considerado um dado pessoal quando eu sei quem é a pessoa. Pode ser dados que a gente chama de indiretos, que eu vou precisar de um conjunto para saber de quem eu estou falando. Aquele dado direto, basta eu falar um nome que você já vai saber. Se eu falar, por exemplo, Xuxa, na cabeça já vem todo mundo. Se eu falar Lula, na cabeça já vem todo mundo. Então, é um dado direto. Basta uma informação, eu já sei qual indivíduo você está falando. Agora, se eu falar Mariana, aí você fala, ok, que Mariana estamos falando? É a Mariana que é advogada e que presta serviço para a Psicodoc. Ou seja, aí eu falei o nome, a profissão e o cliente. Esse conjunto de dados, eu consegui chegar na pessoa que eu quero falar. Este conjunto de dados é um dado pessoal também. Tá? Então, a gente está falando de todo o conjunto que pode se tornar identificável à pessoa. Geralmente, aqui a gente fala das questões cadastrais, tá? Quando vocês preenchem lá o formulário, nome, RG, CPF, e-mail, data de nascimento, endereço, tudo isso é dado pessoal. Porém,
vocês trabalham com algo que é muito mais sensível, que a gente chama de dado pessoal sensível, que são questões de dados referentes à saúde. Tudo relacionado à saúde é um dado pessoal sensível. Esse tipo de dado não está relacionado a uma identificação, está relacionado à característica da pessoa. E é muito mais grave se tiver um tratamento indevido, porque pode levar a pessoa a constrangimento. O tratamento indevido causa muito mais prejuízo num dado pessoal sensível do que num dado pessoal. Então, a própria lei restringe muito o uso desses dados. Então, por isso que vocês precisam tomar muito cuidado com o prontuário, por exemplo, de vocês, quando vocês registram, né, alguma sessão que vocês estão passando. Esse registro é um dado pessoal sensível, que tem que ter muitas questões de segurança para que não haja um vazamento, um acesso indevido, porque se vazar, pode gerar um certo constrangimento, né, um prejuízo muito grande para o paciente de vocês. Um outro ponto muito importante é a questão... Aí aqui eu vou resumir a LGPD, e eu aproveitei para resumir utilizando os 10 princípios que a LGPD determina, porque isso é praticamente um resumo, tá? Se você entender esses princípios, você vai conseguir atuar dentro da lei. O primeiro ponto: sempre que eu for tratar um dado pessoal, sempre que eu for perguntar alguma informação pessoal, seja de saúde, seja cadastral, qualquer coisa, eu tenho que ter em mente que eu tenho que ter uma finalidade. Eu não posso, com a lei, coletar dado por coletar. Ah, por que você pede o RG no documento para fazer um formulário? O que você faz com o RG? Ah, não faço nada, tá lá, padrão do formulário, veio desse jeito, eu preencho. Tá errado. Você tem que saber exatamente o porquê de toda a informação que você coleta. Você tem que ter esse embasamento, essa finalidade. Essa finalidade tem que ser justa, lícita, tá? Não é qualquer tipo de finalidade. Ah, eu quero cometer fraude. Essa é a finalidade do acesso ao dado. É ilícito isso, então não pode, tá? Então, nós temos sempre que ter a finalidade. O segundo princípio é que a finalidade que eu quero para o dado e a informação que eu estou coletando tem que ser adequados. Às vezes eu pego um documento, por exemplo, se eu pego a sua CNH, na sua CNH tem mais de 10 dados pessoais. Se eu pego a sua CNH para fazer um cadastro, eu tenho que colocar o porquê que eu preciso, e principalmente se eu tirar uma cópia, né, da sua CNH. Por que eu tenho tudo aquilo? Qual que é a finalidade? Tem que ser o adequado. Se eu preciso identificar o indivíduo, o nome, o documento específico dele é essencial. Agora, o CPF, às vezes, já é suficiente. Ai, desculpa, gente. Deixa eu beber uma água um momento. E já estou anotando algumas dúvidas aqui, inclusive, sobre o que a Mari está falando. E, pessoal, vai mandando as dúvidas também ali no chat do YouTube, né? Para quem está no YouTube. Para quem está pelo Instagram, acesse o nosso YouTube, Psicodoc, é só pesquisar lá no YouTube, que já vai encontrar para mandar as dúvidas. Mil perdões, meu. É assim, né? Então, o terceiro princípio é o da necessidade também. Então, eu tenho a finalidade, eu estou pegando o dado pessoal adequado, e a lei fala que eu tenho que pegar o mínimo necessário. Ou seja, eu não posso ficar coletando a mais, em excesso. Em relação aos princípios. Nossa, gente. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês uma dica muito boa que eu aprendi na minha época de aula de canto. E aí vou compartilhar com a Mari. Na aula de canto, a gente fazia o seguinte exercício para tirar aquele resquício de qualquer coisa da garganta. A gente ia do grave para o agudo fazendo assim, ó.
Porque quando a gente faz o... Na verdade, a gente produz mais secreção. Então fica aí a dica para todos, inclusive para a Mari. Mas pode ir com calma, Mari, isso acontece mesmo. A gente está com uma galera ao vivo aqui conosco, no nosso canal no YouTube. Falta pouquíssimas pessoas para a gente bater 1000 inscritos. Então, quem está assistindo a live agora e ainda não é inscrito no canal da Psicodoc, se inscrevam, porque a gente está preparando vários conteúdos muito legais para soltar no nosso canal e vocês conseguirem aproveitar e aprender muito com a gente. Então, cliquem lá no botão de se inscrever. Agradeço essas pausas, gente, que minha garganta realmente... Imagina, Mari. Então, os 3 princípios, finalidade, adequação e necessidade, eles estão relacionados ao como você trata o dado. Então, eu tenho que pensar qual que é a minha finalidade, pegar o mínimo necessário para aquela finalidade que eu quero, é o adequado. O princípio do livre acesso, precisão e transparência está relacionado ao titular. Todos nós temos que pensar que nós somos titulares dos nossos próprios dados. Com a lei, nós temos o direito ao livre acesso, ou seja, eu posso perguntar para qualquer empresa que coleta dado pessoal de mim o que eles fazem com o meu dado, qual dado eles têm, por quê, qual que é a finalidade. Nós temos esse direito. Por isso que é importante vocês saberem a finalidade quando vocês tratam um dado pessoal. Eu tenho o direito de saber também, de ter o dado pessoal correto e atualizado. Então, quando eu altero o endereço, por exemplo, fiz uma mudança, eu posso alterar o cadastro de qualquer lugar baseado no meu novo endereço. É um direito meu. E a transparência é o direito de nós, titulares, sabermos como a empresa, como a clínica, como os profissionais tratam os nossos dados antes de eu compartilhar. É a famosa política de privacidade. É importante que vocês leiam, tá? Todo mundo entra no site, ignora a política, é importante ler, porque lá é a regra do jogo. E você precisa estar ciente se você confia naquela empresa para compartilhar seus dados pessoais e saber como eles vão tratar. Você está ciente que eles podem compartilhar seus dados com os parceiros dele? Às vezes você nem lê, você nem sabe. Vem empresa, manda e-mail, manda WhatsApp, liga para você, e você fala, mas da onde você conseguiu meu dado? Eu nunca me relacionei com você. Às vezes vem todos desses compartilhamentos de outras empresas, que está escrito na política de privacidade, que você não leu. Então, eu recomendo muito. Inclusive, vocês atuando, principalmente no mercado de saúde, na área de saúde, desculpa, e que tem coleta de muitos dados, é importante ter um documento explicativo, o porquê, principalmente vocês que é muito de caráter subjetivo, né? Que vocês estão analisando um caso, tentando entender o problema. Vocês fazem muitas perguntas, vocês coletam muitas situações, muita questão de confidencialidade. Então, é muito importante as pessoas saberem, né, como que trata os dados pessoais dela. Eu vou garantir que o que eu falar para você não vai ser vazado, que você protege essa informação. É muito importante o paciente ter esse conhecimento. Os outros princípios, segurança, prevenção e responsabilidade, está atrelado a como você vai garantir a segurança da informação. Não adianta eu pegar só as informações, eu registro lá no documento, salvo na pasta. Você tem antivírus? Você tem algo para monitorar e impedir que hackers entrem? Você sabe prevenir em relação a phishing, que vai entrar um vírus e vai acessar tudo? Como que você protege de fato? Se você faz parte manual, que armário que você guarda? O armário fica trancado? É um lugar restrito? Tudo isso é algo que a LGPD exige. Eu, como titular dos dados, tenho o direito de saber como que você protege. Então, isso é um ponto muito importante. E o princípio da não discriminação é que nenhum dado pessoal pode ser utilizado para fins discriminatórios. Ok? A gente não pode utilizar dessas informações para atos discriminatórios. Vamos ver aqui, está trocando o slide.
Um outro ponto muito, muito importante é que a lei, ela determina as permissões legais para você tratar um dado pessoal. Lembra aquela questão da finalidade? Para que você quer? Ela tem que estar casada com uma permissão legal. O artigo 7º desta lei fala 10 permissões legais para tratamento dos dados pessoais. Então, nós temos o consentimento. Só para esclarecer aqui, o consentimento é uma das hipóteses, não é a única. Logo que saiu o LGPD, todo mundo ficou transtornado, falando, meu Deus, tem que pedir permissão, consentimento, autorização para tudo. Mentira, não é isso, tá? É uma das permissões. Para mim, é a última permissão que eu vou pensar. Se encaixar em qualquer outra permissão, eu vou aproveitar dessa outra permissão. Aí eu vou explicar por quê. Então, a primeira, nós temos o consentimento. A segunda permissão legal é para cumprir com a obrigação legal. É algo que eu tenho que fazer. Eu não vou discutir, eu não vou negociar, eu tenho que cumprir. Quando contrata, por exemplo, um empregado CLT, eu tenho, por lei, que preencher várias informações, inclusive com dados pessoais sensíveis, para o e-social. Eu tenho que colocar a cor, raças, tem questão de saúde, nome, RG, tudo eu tenho que colocar para o e-social. É uma determinação legal, eu obedeço. Então, a LGPD fala, ok, você pode tratar dado pessoal e dado pessoal sensível para cumprir com a obrigação legal, sem problema. Então, se o conselho exigir algum tipo de compartilhamento, eu também posso compartilhar, porque aqui são obrigação legal por lei ou por atos, né, específicos da atividade de vocês. Então, se o conselho exigir algum tipo de compartilhamento de dados, pode também, baseado nesta permissão legal. Uma outra permissão legal, aí aqui é mais para a questão do poder público, né? Que é para a execução de políticas públicas. Então, quando faz aquelas pesquisas, verifica, né, onde está precisando mais, tem mais necessidade, que tipo de ato eu tenho que fazer para uma política pública, eu posso tratar dados pessoais. A quarta hipótese é para estudo, né, para as pesquisas. Em tese, as pesquisas realizadas, que a gente sempre vê na televisão, elas são anônimas, né? Então, a gente não sabe se é a Mariana ou o João que está respondendo, eles trabalham com números. Então, também é possível. Nós temos, aí esse é muito importante, que é o caso de vocês também, execução do contrato. Se alguém te contratou para ser psicólogo, você precisa identificar quem é o seu paciente. Então, toda aquela ficha cadastral que você preenche no contrato, né, para você formalizar o contrato, nome, RG, CPF, endereço, tudo isso é para executar o contrato. Qual que é a finalidade desses dados? Primeiro, para tornar o contrato um ato válido. Pelo Código Civil, eu tenho determinadas informações que eu tenho que ter no contrato para ele ser considerado válido. Então, eu cumpro também com a obrigação legal. Um outro ato, uma outra informação no contrato é para executar. Eu preciso saber, para eu prestar um serviço de psicólogo para conseguir te ajudar, eu tenho que saber informações, né? Nas sessões, vocês vão coletando essas informações. A base, eu estou executando o contrato, eu estou prestando meu serviço. Então, para vocês, o embasamento legal que se aplica muito é a questão da obrigação legal, a questão da execução do contrato. Se tiver problemas judiciais ou processos administrativos perante o conselho, você também pode utilizar de toda a sua prova, né, para você utilizar como prova, dados pessoais. Essa hipótese é o exercício regular do direito. Então, eu posso utilizar de dados pessoais em processos, tá? Para se defender como prova ou para explicar uma situação, tudo isso é permitido. Também é permitido para a proteção da vida. Então, aqui a gente está falando mais em questão de calamidade, alguma coisa que eu preciso identificar, o prédio caiu, quem que estava lá dentro e tudo isso, a proteção da vida. Eu posso. Tutela da saúde, profissionais da saúde também podem tratar dados pessoais no exercício, né? Então, esse também se aplica muito a vocês.
A garantia da prevenção e fraude, esse é o embasamento legal para o dado pessoal sensível. Então, questões, por exemplo, biometria, quando você utiliza acesso ao banco, que aí vê sua facial ou biometria, são dados pessoais sensíveis, mas a lei permite que utilize dado pessoal sensível para garantir a prevenção à fraude, para ninguém se passar por você. Lembrando que um dado biométrico é um dado único seu. Ninguém tem o mesmo dado biométrico que você. Então, essa seria uma garantia que você é você. Mas, como o Brasil é Brasil, né? A gente vê o escândalo do INSS, que até dados biométricos estavam sendo fraudados, né? Então, só aqui no Brasil mesmo para conseguir fazer algo nesse sentido. E um outro ponto, que aí esse também é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, que é o legítimo interesse. Muitas empresas utilizam desta permissão legal para ficar mandando trocentos e-mails marketings, falando que é do legítimo interesse eu divulgar a minha marca. Só que o legítimo interesse, a gente sempre tem que pensar em o direito à privacidade, que é um direito constitucional das pessoas, e o interesse do controlador, que eu vou explicar, o interesse da empresa, tá? Vou colocar aqui, depois eu vou explicar o que é. Então, nesta hipótese, eu tenho que colocar na balança o que vale o direito à proteção de dados, à privacidade, ou o direito da empresa de fazer aquele ato que ela quer. Nós sempre analisamos caso a caso. Por exemplo, a gente implementar medidas de segurança da informação, colocar câmera de segurança para monitorar, qual que é o direito a ser protegido? As informações daquele local, ver se pode acontecer algo, se alguém vai assaltar, se alguém teve acesso indevido. Esse é o legítimo interesse da empresa contra, mas eu não quero ser gravada dentro, a minha privacidade não ser gravada dentro da clínica, por exemplo, na sala de espera, tá? Não estou falando lá dentro para não ter acesso às sessões, né? Então, é importante a gente ter esse ponto de saber o direito à proteção dos dados, como nosso direito, né? E o da empresa. E aqui, aí eu quis traçar um paralelo exatamente para mostrar para vocês na prática como que a gente fez. A Psicodoc me contratou exatamente falando, Mariana, nós desenvolvemos uma plataforma para psicólogos para ajudar na gestão do dia a dia. Só que para isso eu preciso saber se a minha plataforma atende a LGPD. Então, eu comecei a atuar com a Psicodoc exatamente na adequação da plataforma a esta lei. E aqui eu vou mostrar na prática como que a gente fez, para vocês entenderem. Um primeiro ponto que eu tenho que falar que é conceitual também, que é em relação a agente de tratamento. A lei determina que tem 2 tipos de agente de tratamento. O que é o agente de tratamento? São as pessoas, empresas que vão tratar os dados pessoais. Nós temos a figura do controlador. O controlador é a pessoa que vai determinar qual dado pessoal ela quer. Então, é aquela pessoa que fez finalidade, adequação, necessidade. Eu quero o nome da Mariana porque eu quero CPF por quê? Essa pessoa que determinou o porquê do dado, qual dado, a finalidade, esta pessoa pode ser física ou pode ser uma pessoa jurídica, ela figura como controladora. Vocês atuando dentro de uma clínica, a clínica sendo uma PJ, a PJ é a controladora. Vocês também, porque todo mundo trabalha em nome do CNPJ. Vocês, como profissionais autônomos, pessoa física, também figura como controlador, porque vocês que estão trabalhando com os dados pessoais e quem determinou a finalidade foram vocês. Então, vocês são controladores também. O outro agente de tratamento chama operador. O operador, ele não vai coletar o dado, tratar o dado porque ele quer. Ele vai tratar o dado em nome do seu cliente. Ele só vai ter acesso aos dados por conta do seu cliente.
Então, eu não estou pegando o nome do João da Maria porque eu quero. A Psicodoc não está entrando em contato com pessoas e coletando os dados porque ela quer. Ela é uma ferramenta. Opa, voltou. Ela é uma ferramenta que permite a você tratar, né, fazer toda a administração do seu consultório, mas ela não está coletando o dado porque ela quer, ela não tem esse embasamento legal. Ela proporciona a você, e o que você insere na plataforma, a responsabilidade dela é garantir a segurança. Por isso que ela é uma operadora, ela só vai operar aquele ambiente. E quem que é o titular dos dados? Os pacientes de vocês, que são quem fornece os dados. São eles que estão sendo identificados, é o caso deles que vocês estão analisando. Então, é importante a gente saber ter ciência dos agentes de tratamento, quem são as pessoas e qual a relação. Então, partindo desta premissa, que a Psicodoc é uma operadora, ela trata os dados pessoais que estão na sua plataforma para prestar o serviço para vocês. Vocês assinaram a plataforma. Para isso, a gente fez toda a questão dos embasamentos legais para ajudar os assinantes da Psicodoc. Então, a gente já trouxe este ponto. Os embasamentos legais, por exemplo. Aí aqui eu coloquei um exemplo muito claro. A Psicodoc, dentre várias funcionalidades dela, ela tem a questão da inteligência artificial. A inteligência, a gente verificou toda a questão da segurança, se ela é segura, se não tem vazamento, se aqueles dados inseridos na inteligência não vai ser disponibilizada para o mercado, ela não treina a ferramenta, então teve toda essa questão de segurança. Só que a questão da inteligência artificial é algo que a gente entende como um legítimo interesse de vocês, né, para facilitar. A inteligência escuta a sessão, ela ajuda a resumir, a colocar os principais pontos, é um registro para facilitar a sua sessão. Por entender que isso é um legítimo interesse, e eu equilibro na balança, né? Ok, eu quero isso para facilitar a minha sessão contra a proteção de dados, né? Versus a proteção de dados do meu paciente. Para evitar qualquer problema, a gente, nos nossos documentos, colocamos o termo de autorização. Primeiro, que o paciente está ciente que está sendo utilizada a Psicodoc como uma plataforma, né, de administração e que tem algumas funcionalidades. E aqui a gente colocou nos nossos modelos que a gente disponibiliza a questão do autoriza ou não autoriza, é o consentimento puro. Então, a gente teve todo esse cuidado de identificar em quais hipóteses, né, seriam tratados os dados dos pacientes pela plataforma Psicodoc, e a gente já colocou aqui os modelos que a gente entende, né, como aplicável. Então, o embasamento legal para poder utilizar a Psicodoc, a inteligência, o mais seguro possível, é o paciente colocar, ok, eu entendi, eu autorizo, não tem nenhum problema. Com isso, você já está respaldado, porque foi a primeira hipótese do embasamento legal. Você pode também utilizar, aí tem questões, por exemplo, como a plataforma é bem ampla, serve tanto para a questão de registrar os atendimentos, ajudar na gestão, no agendamento, na cobrança e tudo isso, tem questões que são obrigação legal. Então, questões que são na obrigação legal. Então, aqui a gente também entende que é aplicável esse embasamento. Temos também a execução do contrato, inclusive a gente disponibiliza modelos de contrato já adequados à LGPD, com as cláusulas de LGPD, para que você firme o contrato com o seu paciente, que é muito importante. Caso ocorra algum procedimento, algum processo administrativo no conselho, uma ação judicial, você pode utilizar dessas informações para exercício regular do direito também. E só para falar, a responsabilidade da Psicodoc, como operadora, é garantir a segurança desta plataforma. Então, é uma responsabilidade de mão dupla, vamos dizer assim. A responsabilidade Psicodoc é evitar que alguém de fora entre indevidamente na plataforma e acesse seus dados. Por isso que o acesso à conta é individualizado, tem duplo fator de autenticação,
O local onde a plataforma ela é hospedada, ou seja, fica guardada, é num ambiente seguro, é em nuvem, que tem todos os critérios de segurança, tem proteção de tentativa de invasão. Todos os protocolos para acessar são os protocolos seguros que o mercado entende como seguro. As informações que ficam nela são criptografadas, ou seja, ela exige uma senha muito grande. É como se as informações ficassem embaralhadas e para eu conseguir ter acesso eu tenho que ter uma senha. Essa é a criptografia. E essa senha não é uma senha 1, 2, 3, 4, é uma senha gigantesca que tem todos os critérios de segurança. A criptografia, ela pode ser, igual você vê no WhatsApp lá, de ponta a ponta, ou seja, ninguém consegue pegar, enquanto as mensagens estão sendo enviadas, ninguém consegue pegar e acessar essa informação, porque ela está criptografada, ou seja, ela está embaralhada, ninguém consegue acessar o que está aquela mensagem. Isso é criptografia em trânsito, que é o que o WhatsApp tem. E nós temos a criptografia em repouso, que é quando ela está guardada. Ela também tem esse tipo de criptografia. Então, todos os pontos de segurança que a segurança da informação exige, a LGPD, nós fizemos check a check com essa plataforma para entregar, né, a plataforma segura, tendo em vista a sensibilidade das informações que vocês atuam. E a psicologia, como entra aqui, né? Então, nós temos alguns pontos de provocação que eu trouxe, que é algo que a gente ficou discutindo, né, para ver o que a gente poderia falar, e que tem muitas dúvidas. Então, por exemplo, já teve casos de denúncia da Psicodoc falando que, por ter inteligência artificial, estava violando o código de ética da psicologia. E a gente respondeu e falou, não está. Então, é muito importante vocês saberem que a inteligência artificial, como orientado e previsto no Código de Ética, tem que ser utilizado como uma ferramenta, uma ajuda. Não é uma tomada de decisão. A decisão é humana, é de vocês. A inteligência vem para auxiliar. Sabe, escrever aquelas coisas gigantescas, o raciocínio. A inteligência é ótima para isso, para registro, ordenar o que você quer. Às vezes, na nossa cabeça, a gente não sabe escrever do jeito certo, daquela ordem que a gente quer. Isso é uma ferramenta. Agora, falar, o que eu conto o caso e pedir para ela o que você acha que é, e baseado na decisão dela, eu dar um tratamento, isso não pode, é proibido. Quem é o profissional da saúde são vocês. Então, a gente tem esse limite. Um outro ponto que a gente ficou também discutindo é a questão da confidencialidade versus quebra de sigilo. Principalmente porque vocês têm, né, acesso a informações muito ultrassensíveis. Quando que eu tenho que fazer a quebra de sigilo? Quando eu tenho que garantir a confidencialidade com o meu paciente. Pelos tribunais, o que os tribunais entendem que já é pacificado é o seguinte: quando eu tenho acesso a uma informação de algo que já ocorreu, que não está mais em iminência, algo que pode acontecer, eu mantenho totalmente o sigilo. Eu não sou obrigado a informar. Se alguém falou que cometeu um crime, eu não sou obrigada a informar a polícia que tal pessoa cometeu o crime. Tudo que for do passado, que já aconteceu, é sigilo. Você não pode falar nada. Agora, se é algo iminente, que pode acontecer e que traz risco à segurança física, à vida da pessoa, aí você tem que reportar. Como uma tentativa de suicídio, uma tentativa de homicídio, aquela pessoa falando de vingança, que vai matar e que você vê que tem aquele risco iminente de fato acontecer alguma coisa, esse sim você tem que reportar. Tanto a questão de menores, tá? Quanto de adultos. Os menores você fala com os responsáveis. Mas em questão de adulto, se está em eminência e temos risco de vida, tem que falar. Se não tem risco de vida, se é algo que já aconteceu, ou que ele está pensando, mas que você entende que não tem um risco iminente, sigilo. O outro ponto é a questão de prontuário e documento registral. Ô, Vitória, você quer falar um pouquinho dessa questão? Eu trouxe aqui para a gente ir falando um pouquinho, discutindo, né, a parte da atuação dos psicólogos e o pelo lado do direito. Claro, sim.
Vocês já devem ter ouvido essas duas palavrinhas no cotidiano de vocês, né? Tanto lá na clínica escola, agora começando a carreira. O prontuário e o registro documental são coisas diferentes e, às vezes, erroneamente, a gente entende que eles são sinônimos, né? Registro documental é tudo o que se produz de um paciente ou produzido pelo paciente durante um processo de psicoterapia. Então, se você atende criança e essa criança faz um desenho, esse desenho compõe um registro documental. Se você atende adulto e você tem ali uma conversa no WhatsApp com ele e ele fala que está pensando em suicídio, por exemplo, manda alguns pensamentos automáticos que ele teve ao longo da semana ali no WhatsApp, isso deveria compor o seu registro documental, né? E eu falo deveria, porque normalmente essa informação vai ficar lá perdida no WhatsApp, quando ela deveria estar em um local correto, né? E o prontuário, que não é a mesma coisa que o registro documental, ele é uma parte do registro documental. Então, o registro documental é como se fosse um bolo, e o prontuário é o recheio do bolo, né? Ou é a cobertura do bolo. É como se o registro documental fosse a mãe e o prontuário é um filhinho, uma parte desse grande conglomerado de informações. E o que a gente vai entender como prontuário? Somente as evoluções do caso, que é aquele resumo que a gente faz, no máximo a cada 4 meses ou todas as sessões, dizendo o que aconteceu na sessão. E para construir esse resumo, a gente precisa ter bastante cuidado, porque a gente precisa colocar ali como o paciente chegou na sessão, o que a gente fez durante a sessão, se ficou alguma tarefa de casa, mas a gente não pode dar muitas informações que quebrem questões relacionadas ao sigilo, como a Mari estava trazendo aqui. Exatamente. E o ponto muito importante, tanto do prontuário quanto do documento registral, é que são considerados dados pessoais sensíveis. Por mais que o conteúdo em si não traz a informação, mas por ser esse documento registral, né, tudo isso está relacionado a vocês analisarem e identificarem uma questão de saúde da pessoa. Então, é fundamental, se eu estou trocando essas mensagens no WhatsApp, é fundamental ter esse controle. Então, por exemplo, uma boa prática para o WhatsApp, que eu já falo para todo mundo que usa o WhatsApp, é você primeiro habilitar o duplo fator de autenticação, principalmente quando troca, porque no caso de furto ou roubo do celular, alguém abre direto o seu WhatsApp, ele pode acessar essas informações. E o outro ponto é você exigir senha para abrir o WhatsApp. Eu acho fundamental. As pessoas não têm paciência, mas é fundamental, porque no caso de furto ou roubo, a pessoa não consegue abrir o seu conteúdo, dá tempo de você pegar o chip, né? Comprar outro chip, pegar o seu número, colocar em outro celular e você tirar de lá. Porque hoje as informações do WhatsApp é muito sensível. A gente sabe o nível, né? Estamos vendo aí o Banco Master, aí tudo que está sendo descoberto pelo WhatsApp. Então, sim, é algo muito sensível que a gente tem que tomar muito cuidado. E o prontuário também. O outro termo em relação ao termo de autorização e o tratamento de dados, como eu disse, há hipóteses em que eu preciso do consentimento. Eu entendo que, por exemplo, utilizar uma ferramenta de tudo isso seria uma boa prática pedir uma autorização, por isso que a gente já deixa destacado. Aí, por que eu falei que o consentimento é importante? E eu sempre coloco como a última opção. Porque a LGPD não permite aquele consentimento geral, irrestrito, revogável, que geralmente todo mundo pede lá. O termo de autorização para sempre, que você não vai exigir. Aquela coisa genérica para o todo sempre. Para a LGPD, isso não existe. O consentimento que a LGPD exige eu vou identificar o dado que eu quero, explicar a finalidade e eu tenho que ter um aceite específico. Se vocês forem ver o modelo que a gente disponibiliza no nosso contrato, eu cumpro exatamente com isso. Eu falo os dados, a finalidade e a autorização clara e esclarecida disso. Então, é assim, Mariana, por exemplo, para a gente fazer esse evento, a gente teve que fazer um termo de autorização do uso da nossa imagem. Então, não é um termo de autorização falando, eu autorizo a Psicodoc fazer o que quiser com a minha imagem para sempre, do jeito que quiser. Não.
Eu autorizo ela usar minha imagem, voz também é dado pessoal, para a apresentação do evento, e eu permito que fique disponibilizado na plataforma pelo período determinado, lá, X pela Psicodoc, e eu tenho uma autorização expressa para isso. Então, qual é o dado, qual é a finalidade e por quanto tempo eu tenho que ter? Então, e a autorização é expressa disso. Eu não posso colocar no meio de um contrato uma cláusula falando disso e no final ela aceita tudo. Não. Termos de autorização, agora eu tenho que ter específico só para esse termo, assim, um ok do lado. Eu tenho que falar, estou de acordo com esta cláusula também. Então, não é só o contrato. Então, a gente teve todo o cuidado de adequar os nossos documentos, né? A gente revisou todos os modelos de documento que a Psicodoc preparou para vocês, principalmente mais para essa ajuda, né, de vocês, para proporcionar o máximo de base necessária para vocês atuarem, né, dentro das melhores práticas, atendendo a LGPD. Então, a gente teve todo esse cuidado e é muito importante que vocês utilizem, tá? Não acho que é só uma burocracia ou não. Um eventual processo, ação judicial, e isso ajuda muito como evidência. E o outro ponto é a questão dos contratos versus acordo verbal. Que a gente sabe que várias áreas de atuação geralmente não firmam um contrato, né? Vai lá, você fala, pessoal, ok, entendi, está contratado, você paga X sessões, é isso aí. E não formaliza. O contrato, a gente fala que é a lei entre as partes, é o que vai regular. Se a gente tem um acordo verbal, juridicamente ele é válido também, tá? Só que eu preciso comprovar o acordo verbal, porque senão fica uma palavra contra a outra. Ah, você falou que era R$200 a sessão e eu tenho que fazer 2 sessões por semana. Não, era 300 e é uma por semana. Aí fica 2 pessoas falando e onde está o registro disso? O contrato é exatamente para garantir, dar segurança para ambas as partes de como será prestado o serviço. Então, lá eu coloco quem que é o contratado, quem que é o contratante, quem que é o psicólogo, qual que é o objeto, estamos falando de tratamento de um menor de idade, estamos falando de uma pessoa de maior, qual que é a metodologia, o que se espera, porque quando fica muito nebuloso só no acordo verbal, né, só nas questões, a gente, para apresentar para um juiz, por exemplo, é muito complicado. Fica muito subjetivo para o juiz entender também o que está acontecendo. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, um vem com print do WhatsApp, outro vem com e-mail. O que é? O contrato traz toda a segurança jurídica. Lá estabelece as regras. Olha, qual que é a forma de pagamento, qual que é o valor, quantas sessões, qual que é o objetivo, qual que é a metodologia. Então, é muito claro. Se alguém sair fora, eu consigo ter um documento que fala, ó, você saiu fora da regra. Então, a questão do contrato acordo verbal é algo juridicamente muito importante que todos tenham este contrato, né? A gente recomenda. E, Mari, eu queria só fazer um comentário em relação ao contrato. Normalmente, quando a gente está começando na clínica, a gente tem bastante receio em já apresentar um conjunto de regras para os nossos pacientes, né? Mas a gente tem receio de quebrar o vínculo, dele se sentir desconfortável, etc. Mas o que de fato acontece é o contrário. As pessoas, quando a gente propõe um contrato, veem a gente, enquanto profissional, como muito profissionais. Exato. Olha, eu estou chegando aqui, essa psicóloga já trabalha de forma estruturada. Quando eu proponho um contrato para um paciente, ele não imagina de, nossa, eu não quero nenhuma dessa regra, eu quero que seja livre. Eles pensam que outras pessoas se submeteram a esse contrato e se isso aconteceu, esse é um ambiente seguro, esse é um ambiente onde eu posso confiar. Ela está me dando uma previsibilidade sobre como vai ser esse processo de psicoterapia, né? E principalmente porque nesses contratos, né, que a gente disponibilizou, já está adequada a questão da proteção dos dados. Então, eu estou passando para o paciente como que eu protejo. Isso dá muito mais segurança do que eu achar que a pessoa vai escrever no papel de pão, guardar em qualquer lugar, e se vazar, vazou. Não, é esse ponto. Eu sou profissional, tenho responsabilidade, garanto a segurança da informação, pode confiar em mim. É essa a mensagem que a gente tem. Exatamente. Eu acho que eu já atendi mais de 60, 70 pessoas na minha história enquanto psicóloga e nenhuma delas nunca se recusou a assinar o contrato.
Então, realmente incentivo vocês a fazerem, não fujam do contrato. E a Psicodoc já deixa aí disponibilizado certinho modelos para todas as situações, atendendo as melhores práticas, todos exigidos no mercado. Então é bem fácil, não precisa nem se preocupar com isso. Exato. Mário, eu anotei algumas dúvidas frequentes que geralmente surgem e selecionei algumas aqui do chat também. Vou começar com uma reflexão. Você falou que nós precisamos avisar sobre esse tratamento de dados. Eu preciso avisar o que eu vou coletar desse paciente ou o fato de eu coletar, independente de onde eu vou armazenar. Por exemplo, tem muitos psis que ainda se organizam com um papel, eles anotam durante a sessão alguma coisa. Eu preciso avisar para o paciente que eu estou coletando esses dados, que eu vou manter registrado em algum lugar? Independente do lugar? Isso, independe, tá? Se é digital ou se é físico, a LGPD aplica para todos os casos. Mas é importante, no caso de vocês, assim como no caso de advogado, não tem como a gente listar todo tipo de dado que a gente vai tratar, porque vai depender de caso a caso, vai ter documento, vai ter esse desenho, vai ter uma frase. A gente não tem. Então, eu deixo, nesse caso, de uma maneira mais genérica, mas o importante é explicar a finalidade. Fala, então toda conversa, mensagem, pensamento, tudo que a gente tratar numa sessão é considerado um dado pessoal, vai ser tratado como tal, eu registro de maneira segura, tem restrição de acesso. Geralmente é isso que a gente coloca numa política de privacidade, né? Então, seria uma boa prática explicar isso antes de começar a sessão, como a Vico falou, explica, tem as regras do jogo e dá essa segurança. Fala, estamos adequados à LGPD, a gente protege, pode ficar tranquilo, considero tudo isso como um dado pessoal, é importante externalizar sim. Perfeito. E aí vem uma segunda dúvida que tem a ver um pouquinho com esse método de armazenar os dados. Tem muitos psis, até hoje, que dizem que não gostam muito da tecnologia porque acha mais seguro manter guardado ali no papel, ali onde ela tem controle no consultório. Será que de fato é mais seguro armazenar no papel? A questão é que estamos... É algo que eu falo muito que está relacionado à segurança da informação, que chama-se continuidade do negócio. Vamos supor que acontece um incêndio onde está guardado, você perde todo o registro. O que fazemos? Vamos começar do zero? Então, relacionado à segurança da informação, a gente gosta das questões de backup, que deu um problema deu problema no computador, apagou aquilo, né? Quantas vezes alguém já perdeu um trabalho que fez? Então, aonde está? Pode deixar registrado fisicamente, mas a questão do físico é saber aonde está localizado. É o quê? No seu consultório, no seu armário, ele fica trancado, tem câmera de monitoramento para ver se algo aconteceu diferente, se alguém invadiu, roubou alguma coisa, se teve acesso, se tem outros profissionais que trabalham, se é uma clínica, por exemplo, se outros profissionais utilizam a mesma sala que você, eles poderiam acessar. Se tem a pessoa da limpeza, né, ele pode ler, você deixou em cima da mesa os documentos, a pessoa fazendo limpeza, está lendo aquilo, é um vazamento de dados. Então, são muitas questões de condutas na parte física, assim como na digital, que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas não necessariamente é mais seguro, porque temos também todos esses riscos físicos que podem ocorrer. A questão independe se você escolher no físico ou no digital ou em ambos, ter as condutas de proteção de dados, da segurança. Então, eu não vou deixar a minha senha que eu acesso a Psicodoc, tem que ser uma senha forte, é exigido, o duplo fator de autenticação, eu não vou compartilhar com ninguém, eu não vou deixar o armário destrancado, eu não vou deixar o monitor exposto que eu estou escrevendo, se pode ter outras pessoas entrando. Então, é questão de cuidar. Não vou falar do caso num café alto para que as pessoas ouçam. Então, está muito mais relacionado às nossas condutas do que, de fato, ter um risco maior ou menor, seja no físico ou no digital. Perfeito, faz muito sentido. E principalmente pelo fato de que, quando está no papel, é mais fácil, dependendo da nossa conduta, de outras pessoas terem acesso e só uma lidinha já é considerado vazamento de dados, né? O que eu já peguei muito quando adequo empresas à LGPD é esse ponto. Fica lá em cima da mesa, que a gente chama mesa e tela limpa, né? Fica lá exposto, você sai, vai tomar um café, vai para o almoço, aí você acha, tá todo mundo da mesma empresa. Só que eu sou responsável por aquela informação.
Se ela tem acesso a essa informação de outro meio, o problema é dela. Ela não pode pegar pelo meu acesso. Então, aqueles documentos em cima da mesa, se eu vou sair, eu sempre falo, vira de cabeça para baixo, coloca uma folha sulfite por cima, não deixe exposto, porque passou, leu de curioso, isso é um incidente de segurança. Uma pessoa que não deveria ter acesso à informação, teve, é um incidente. Sim, sim. Agora, uma outra questão. Você disse que podemos e devemos quebrar o sigilo quando é algo iminente. Isso. Nesse caso, se eu não quebro o sigilo, isso me torna cúmplice? Não torna cúmplice, mas pode ser responsabilizado como uma omissão. A questão de negligência, imprudência, imperícia relacionada à atividade. Aí pode ser como uma imprudência, porque era algo que você deveria tomar para evitar e que você não fez. Então, pode ser, mas não necessariamente no aspecto criminal ser considerado um cúmplice. O cúmplice precisa ter uma ação ativa para você ajudar naquilo. Uma coisa é você saber na figura de psicólogo, de um profissional de saúde, e você achar que não, por exemplo, é uma questão subjetiva, a questão da iminência, né? Você pode achar que a pessoa vai tomar uma atitude e, no seu entender, você pode achar que aquela pessoa não iria tomar uma atitude. Então, é a sua leitura. Então, como cúmplice, não. Mas aí, o ponto era algo de fato iminente, você interpretou equivocadamente, ou não, poderia ser ou não. Mas o ponto é sempre a sensibilidade. Na dúvida, se é algo que você não sabe se pode ser iminente ou não, eu recomendo informar, porque estamos priorizando vidas aqui. Uhum. Então, é melhor pecar pelo excesso de informar do que pelo excesso de permitir que uma vida seja tirada nesse sentido. Perfeito. Tem uma dúvida muito frequente também, que é sobre por quanto tempo devemos guardar os registros dos pacientes, tendo em vista que são conteúdos ali da saúde, né? Geralmente, por lei específica, tem algo, eu não vi esse ponto se na parte da psicologia se tem, porque geralmente tem por regramento interno, né, por regulamento. Sim, é aquela questão, né? Na psicologia, no CFP, diz os 5 anos. Mas 5 anos que você apresentou que tem leis acima do Conselho de Psicologia também. Sim. Nesse caso, a específica da atividade geralmente é pelos conselhos. O que tem nos códigos e nas leis em geral são mais documentos assim, de prestação de serviço, por exemplo, que é 2 anos, tem de 2, tem de 3, tem de 10 anos. Mas no caso específico, estamos falando dos prontuários, dos documentos registrais, né? O que eu recomendo? Enquanto eu tenho vínculo com a pessoa, eu sou a profissional da pessoa, eu falo como o dado está sendo ativo, porque está tendo aquela finalidade, eu estou registrando, estou analisando tudo isso. A partir do momento que aquela pessoa deixa de ser, aí eu começo a transformar como se fosse um dado inativo, um arquivo morto. Eu não atendo mais essa pessoa, eu não tenho mais o que trabalhar. Aí eu poderia aplicar os 5 anos, a partir do dado inativo. Não é mais meu paciente, 5 anos. O que, por recomendação, até para saber, porque a gente não sabe o futuro, poderia, por exemplo, os prontuários que a Vicky explicou, que é tipo esse resumo, dessa maneira, eu poderia guardar por mais tempo só no caso de trocou de profissional, o profissional vem querer saber, para você lembrar do caso, né? Pelo menos ter o caso resumido, não tá todo aquele documento, toda aquela informação. Então, o prontuário eu guardaria um pouco mais, pode ser de 5 a 10 anos. Os documentos registrais eu guardaria por 5 anos, porque senão é muito risco ficar guardando todas essas informações de todos os pacientes, de pacientes que você nem cuida mais. Então, é muita informação para guarda. Então, eu colocaria esses critérios. Atendendo, não começa a contar o prazo. Acabou a minha relação, 5 anos. O prontuário guardaria 10 anos nessa possibilidade de outro profissional perguntar sobre o paciente. Só por precaução. Perfeito. Diferente, por exemplo, o dentista, por exemplo. O dentista, ele precisa guardar praticamente para sempre, porque as questões, né, de boca pode ser o que vai identificar uma pessoa, né, no caso de... Então, é algo muito curioso, que para dentista a gente recomenda que não esteja, não seja excluída as informações. Legal, interessante.
E temos uma última dúvida aqui, que veio ali do chat. Quais são os dados essenciais que devem ser coletados dos pacientes no contrato terapêutico? Nós temos ali o modelo já prontinho, mas acho legal elencar só os principais ali rapidamente. O que a gente pede, né, para elaborar um contrato? Então, o nome da pessoa, o CPF, um documento de identificação. A gente pede o CPF porque o CPF é de consulta de âmbito nacional. O RG já é estadual. Então, eu não tenho uma base de fazer pesquisa de RG. Então, você tem no nome o CPF, a data de nascimento, esses 3 conjuntinhos, eu consigo dar uma validada de que aquela pessoa existe. Por exemplo, tem uma fraude, alguém tentando se passar por outra, querendo cavar alguma coisa. Então, e tem a finalidade de identificação da pessoa. O endereço é fundamental, porque se tiver qualquer problema, eu preciso contatar a pessoa. E geralmente o telefone e o e-mail para fins de contato, né? Então, para elaborar o contrato, geralmente é isso: é o nome, o documento, o endereço e os meios de contato. Perfeito, perfeito. E na Psicodoc já está tudo bonitinho, estruturado também, facilita. Já está tudo indicando ali os dados. Sim. Deixa eu chamar aqui o Alan e a Bia. Vai aparecer aqui. Mari, pode falar, Maicon. Não, eu ia compartilhar mais um item aqui. Ah, show, perfeito. Que foi uma pessoa dizendo que aula rica de conteúdo. Valeu, Psicodoc. Sou estudante do 9º ano de Psi e sinto falta de conteúdo assim na graduação. Realmente, isso é bem significativo. Até queria já agradecer vocês, porque a ideia, né, desse evento é a gente poder sair dessa questão comum, e até o que eu deixei anotado. A gente não sai da faculdade formada em Direito, mas sim em Psicologia. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que entender e estar próximo de profissionais, igual foi o próprio movimento da Psicodoc, para que a gente possa ter esse cumprimento, entender, mas também como um profissional que tem consciência sobre o processo, mas que também conta com esse auxílio e esse amparo do direito para realmente poder fazer uma boa prestação de serviço em psicologia. Então, Mari, muito obrigado, Vicky e Maicon também, que fizeram essa mediação e também contribuíram como psicólogos do nosso time. Realmente é muito importante saber. E para isso, é igual essa galera que está aqui com a gente no evento aqui, sabadão. Show? Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.